A Audi virou centro de alerta por um motivo que pouca gente percebeu. Gabriel Bortoleto começou a aparecer ao mesmo tempo no cruzamento entre um projeto já consolidado na Fórmula 1 e uma ideia brasileira que deixou de soar como piada de internet. O detalhe que muda tudo é esse: não foi só um discurso solto. Houve apoio público de um ex-piloto influente, surgiram conexões reais com nomes como Embraer e WEG. E o debate saiu do campo da fantasia para o da possibilidade estratégica. Depois de cruzar essa fala com o histórico da Copersucar, com o novo momento de abertura da F1 para projetos nacionais e com o peso simbólico de Bortoleto hoje, a pergunta deixou de ser exagerada. A pergunta agora é outra. E se o verdadeiro movimento não estiver no anúncio, mas no timing? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. E foi nesse ponto que o cenário mudou de tom. Porque até então parecia só mais uma ideia solta. Mas quando a Audi começa a aparecer no centro da conversa, o peso é outro. Não pelo que foi anunciado, mas pelo que ainda não foi explicado. E o detalhe que quase passou despercebido é simples. Esse debate não ficou restrito à política ou à internet. Ele atravessou a bolha. E quando isso acontece na Fórmula 1, raramente é por acaso. Tudo começou com uma fala que muita gente tratou como exagero. A ideia de uma equipe brasileira parecia distante demais. Só que pouco depois veio a primeira reação relevante. Um ex-piloto com experiência real dentro do paddock não descartou o cenário. Pelo contrário, indicou que existe base para algo assim. Isso muda completamente a leitura. Porque não se trata mais de opinião, se trata de possibilidade técnica e estrutural. E aí entram os nomes que fazem essa história ganhar consistência. WEG, com histórico comprovado em motores elétricos. Embraer, com domínio em aerodinâmica e túnel de vento. Não são apostas, são empresas que já demonstraram capacidade em projetos complexos. E quando se observa o rumo atual da Fórmula 1, cada vez mais voltada para a tecnologia híbrida, essa combinação deixa de parecer improvável. Mas o ponto mais ignorado não está nas empresas, está no timing. A Fórmula 1 vive um momento de abertura. A entrada da Cadillac não é um detalhe isolado, ela representa uma mudança de postura da categoria. Projetos com identidade nacional passaram a ser vistos como estratégicos. Isso já aconteceu antes. A própria Copersucar mostrou que o Brasil consegue estruturar um projeto dentro da categoria. Não venceu, mas existiu. E isso, por si só, já muda a perspectiva. Agora junta tudo isso com o momento atual. Um projeto global em expansão, um ambiente mais político e comercial, e no meio disso, um piloto brasileiro em ascensão, inserido dentro de uma estrutura gigante como a Audi. É aqui que o alerta ganha forma, porque a questão não é sair da Audi agora, a questão é outra. É entender por que o nome de Bortoleto começa a aparecer exatamente quando esse tipo de movimento volta à pauta. Não é coincidência, é posicionamento. E existe um padrão claro na Fórmula 1. Quando um projeto nasce, ele precisa de um rosto, de um símbolo, de alguém que represente aquele momento. E neste cenário, poucos nomes fazem mais sentido do que Bortoleto.
Só que existe um detalhe que muda completamente o peso dessa história. Se esse projeto brasileiro avançar, ele não começa grande. Ele começa sob pressão, sob dúvida, exatamente como todo projeto novo na categoria. E é nesse tipo de ambiente que decisões difíceis aparecem, ficar em uma estrutura consolidada ou se tornar parte de algo que pode redefinir um ciclo inteiro. E é aqui que a Audi entra como ponto de tensão real, porque pela primeira vez surge uma narrativa onde Bortoleto não é apenas uma aposta dentro da Audi, mas uma peça disputada em um cenário maior. Um cenário que envolve identidade nacional, tecnologia e posicionamento global. Isso não significa ruptura imediata, mas significa algo mais sutil e mais importante. Significa que o valor estratégico de Bortoleto pode estar mudando antes mesmo de qualquer anúncio oficial. E quando esse tipo de mudança acontece na Fórmula 1, ela não vem acompanhada de comunicado. Ela aparece primeiro nos sinais, nos movimentos pequenos, nas conexões que começam a fazer sentido quando observadas juntas. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Um movimento silencioso, ainda sem forma definida, mas com elementos suficientes para deixar um alerta no ar. E se isso continuar evoluindo, a decisão mais importante pode não ser sobre qual equipe existe hoje, mas sobre qual projeto vai definir o futuro. E aí, a pergunta muda completamente. Não é mais sobre a possibilidade de uma equipe brasileira. É sobre quem estaria no centro disso quando, e se, esse projeto sair do papel. E hoje, esse nome já está sendo observado de forma diferente. Agora, olhando para tudo isso com calma, fica difícil tratar como simples especulação. Então, a pergunta que realmente importa é essa. Se esse cenário ganhar força, faz mais sentido permanecer em um projeto sólido como a Audi ou assumir o risco de liderar algo que pode mudar a história? Porque decisões assim não aparecem duas vezes. E quando aparecem, normalmente já estavam sendo preparadas muito antes de se tornarem públicas. Se essa análise trouxe um ponto diferente do que você vinha ouvindo, vale se inscrever no canal, porque os próximos movimentos, na maioria das vezes, começam nos bastidores. E comenta também, você ficaria na Audi ou apostaria em um projeto brasileiro? E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores.